nós estamos tratando aí dos sermões expositivos, né? Vamos estar dando uma relembrada sobre o método do desdobramento. Os irmãos mandaram para mim as atividades, pelo menos a maioria, e nós, em geral, né, nós vamos corrigir juntos aqui, mas em geral todo mundo utilizou, né, a questão das perguntas, o método de pergunta junto com o método de desdobramento. Pelo que eu senti, os irmãos estão mais dificuldade no método do desdobramento do que das perguntas. Perguntas fazem, é lógico que nem sempre se faz a pergunta correta, né? O texto às vezes ele vai te pregar algumas peças. Você tem que fazer a pergunta correta para que realmente a resposta faça sentido. Por exemplo, no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, pergunta, quem é? O Senhor. O que ele é? Meu pastor. Por que ele é? Porque nada me faltará. Então, Deus só é meu pastor porque nada me falta? Será que a pergunta por que é a mais coerente aqui? Então, às vezes, usar a pergunta correta vai fazer toda a diferença. Mas, no geral, todo mundo que mandou um exercício demonstrou que aprendeu pelo menos o mecanismo para fazer as perguntas. Pode ser que uma ou outra pergunta não seja a melhor e aí conduza você para uma interpretação errada, mas o método em si das perguntas foi legal. Agora, o método de desdobramento, nós tivemos mais algumas dificuldades e é por isso que nós vamos enfatizar um pouco mais essa situação. Então, as perguntas continuam valendo, só que cuidado, né? Porque às vezes tem perguntas que também não são necessárias, né, irmãos? Por exemplo, quem é? O Senhor é. Já está claro. Então, às vezes a gente fica muito preso, né, ao método da pergunta, que faz perguntas que não são tão essenciais. Nós precisamos lapidar aí para que a gente chegue nas perguntas essenciais para o texto. Mas as perguntas continuam valendo. Dentro ainda do método desdobramento, né, deve ser usado aí como auxiliador nos métodos das perguntas, quando não conseguir ou quando não consigo definir um tema ou argumento de um modo claro. Se pelas perguntas eu já consigo chegar no tema, né, o autor está falando sobre o quê? Eu já encontrei isso. E o que o autor está falando sobre tal tema? Eu identifiquei? Eu não preciso desdobrar. O método do desdobramento só vai ser usado quando eu tiver dificuldade para identificar aí o tema e as divisões, né? E o método do desdobramento, portanto, trata-se de fazer um desdobramento através ou de acordo com os verbos, né? E o concluir das ideias no texto. O foco, então, vão ser os verbos dentro da oração. E o tempo verbal vai contar, né, irmãos? Quando o verbo está no presente e todos os demais estão no presente, então faz parte do contexto. Se há mudança do tempo verbal, da pessoa, né? Então eu tenho que estar atento a essas nuances aí que o texto nos apresenta. Para esse momento nós vamos então utilizar o texto aqui de Hebreus, né? O texto de Hebreus. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui para que você possa acompanhar aí. Então, o texto de Hebreus, capítulo 10, eu vou apresentar aqui primeiramente um desdobramento proposto que está aí na nossa apostila, né? E depois eu ainda vou te dar uma outra opção, que aí o que vai definir se a gente segue um ou outro, e depois é o estudo do termo, né? Para definir se a gente vai ter um ponto a mais ou um ponto a menos na divisão do nosso sermão. Então, abriu lá, Hebreus capítulo 10. Então, acompanha a leitura que eu farei, diz assim, Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo da água pura, guardemos firme
a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, no método de desdobramento, a ideia aqui então, dando ênfase nos verbos, né? Ele começa com um gerúndio aí, né? Tendo. E ele vai repetir isso duas vezes, né? O verso 19 e o verso 21. Então, tendo o quê? Intrepidez. Para quê? Para entrar, né? No Santo Santos. Através do quê? Pelo sangue. Né? Para entrar onde? Tá. Mas todas essas perguntas são importantes, mas quando eu não consigo identificar o tema, então eu vou focar o verbo. As perguntas vão estar relacionadas ao verbo. Então, tendo intrepidez para entrar no Santo Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Então, veja, esse tendo, ele vai dar um desdobramento aí. O meu foco é o tendo, por enquanto. Mesmo que ele diz, a questão do entrar, a questão do nos consagrou, né? São verbos, mas eu não vou perder o foco. O foco é o tendo aqui, inicialmente. Depois ele vai nos apresentar os meios relacionados a esse tendo, né? E ele vai repetir isso no verso 21. E tendo, esse e é uma partícula aditiva, então soma a ideia do primeiro tendo com o segundo tendo. Então, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então veja, tendo essas duas coisas, primeiro intrepidez através daquilo que Cristo fez pela sua obra, e tendo ele como meu grande sacerdote, então o que eu devo fazer? Eu tendo isso, tendo essa realidade da obra de Cristo sobre a minha vida e da sua função como grande sacerdote sobre a casa de Deus, né, o que eu faço? Aí ele começa apresentando alguns verbos na primeira pessoa do plural. Então ele põe lá, aproximemo-nos. Já que eu tenho os benefícios da obra de Cristo pelo seu sangue, esse novo e vivo caminho que ele abriu, tal, que me conduz com intrepidez em entrar na presença. Já que eu tenho a obra de Cristo, já que eu tenho ele como grande sacerdote, então o que eu devo fazer? Primeiro, aproximemos-nos. Aproximemos do quê, né? Ou como? Então, aproximemos com sincero coração, que aponta para a santidade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo de água. Ou seja, essa ideia da purificação, da santificação, essa ideia que ele apresenta aqui. Depois, ele apresenta um outro verbo. Vamos lá. Então, tendo intrepidez para entrar através da obra de Cristo e tendo Jesus como meu grande sacerdote, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me aproximar, né? Aproximar de Deus, obviamente, porque eu entrar no Santo dos Santos, essa é a ideia. Segunda coisa, eu vou guardar. Guardemos. Aproximemos, guardemos. No mesmo tempo verbal, a mesma pessoa, né? A primeira pessoa do plural. Então, guardemos. Guardemos o quê? A firme confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, guardemos essa firme esperança, que é o que ele está propondo aqui. Aí o verso 24 apresenta um outro verbo, também primeira pessoa do plural. Consideremo-nos. Veja, tendo a obra de Jesus me dando esse livre acesso ao Santo dos Santos, tendo Jesus como meu grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então eu posso me aproximar, eu devo, na verdade, né, uma ordem, aproximemo-nos, guardemos, consideremos, e consideremos a quem? Uns aos outros. Para quê? Com que finalidade? Para estimularmos tanto a prática do amor, quanto a prática das boas obras. Ótimo. Aí, aí ele apresenta mais um outro verbo, também no plural, primeira pessoa, que é não deixemos. Mesmo que esteja na negativa,
é a ideia de, se você pode sintetizar, a ideia é como se fosse assim, tendo Jesus, né, tendo uma intrepidez, a obra de Jesus, feita pelo seu corpo, pela sua carne, nos consagrando, e tendo ele como nosso grande sacerdote, aproximemo-nos, guardemos, consideremos, congreguemos. Mesmo que não deixemos de congregar, eu posso colocar isso na afirmativa para ficar na sequência. A ideia é essa, né? Não deixemos de congregar, mas a ideia, então, para eu não deixar de congregar, eu vou congregar. Poderia seguir numa boa para identificar que todos esses verbos estão no mesmo tempo verbal, na mesma pessoa, primeira pessoa do plural. Então, não deixemos de congregar ou não deixemos de estar reunidos. Então, essa é a ideia aí do congregar. Você pode até, eu pus em amarelinho aí, mas você pode colocar isso como congreguemos, que aí fica um ponto. E aí que é a diferença que está na nossa apostila aí, que você pode colocar o congregar e o fazer admoestação como uma consequência do não deixar, dessa negativa, que há uma possibilidade, por isso que ele põe a negativa, ou você pode dividir como congreguemos e admoestemo-nos, né? Que também é uma outra possibilidade, que eu pus aqui também com sublinhado, porque aí pode ser um quinto ponto. Então, dentro do desdobramento, eu vou identificar que o autor está falando sobre essas posturas que eu tenho, uma vez pautado na obra de Cristo e naquilo que Cristo é para mim como grande sacerdote, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que me aproximar de Deus, né, de modo puro. Eu tenho que guardar a firme esperança, justamente porque Jesus já realizou a obra e ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu tenho que considerar uns aos outros para estimular ao amor e às boas obras. E eu tenho que congregar, né, porque alguns têm deixado de congregar. E eu tenho que admoestar uns aos outros, ainda mais sabendo que o dia final se aproxima. Então, dessa forma aí, deixa eu ver aqui como que eu pus na apostila, mas eu observei o desdobramento para apontar o tempo verbal, né? E a pessoa que o verbo está para me auxiliar em descobrir qual é o tema e as divisões aí do meu sermão. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a página aqui. Página 53, né? E aí eu dividi a nossa situação, mesmo aqui ele me dando a possibilidade de 5 pontos, eu quis enfatizar aí 3 desses pontos. Se eu quisesse usar os 5, ficaria até melhor, mas eu sintetizei. Então, o que eu fiz aqui? Eu pus, vamos ver se no outro slide aqui aparece, né? Tendo intrepidez para entrar, então eu aproximo. Veja que, pelo sangue, a ideia do paralelo, essas setas eu ponho aqui, os paralelos, né? Para entrar, aproximemos. Pelo sangue, a purificação. A obra de Cristo me gera a purificação. Então, eu preciso fazer essas conexões para identificar. Então, aí aplicando as perguntas, nós chegamos a um possível esboço. Não é o único esboço, mas é um possível esboço, que diz assim: as posturas exigidas a nós por termos acesso livre a Deus por meio da obra de Jesus. Ou seja, eu quero ações exigidas a nós mediante a obra de Cristo para nos conduzir na presença de Deus. Tudo bem. Então, as atitudes que temos mediante a obra de Jesus em nosso favor, nos dando livre acesso ao Pai. Eu posso me aproximar de Deus, não preciso mais da figura do sacerdote,
sendo meu mediador, eu posso me achegar a Ele, porque eu já fui purificado, né, pela obra de Cristo, eu já tive o corpo lavado, a ideia, né, dessa purificação, da santificação mediante a obra de Cristo, então eu me achego a Deus, eu guardo firme a esperança, a confissão da esperança, sem vacilar, porque Deus é promessa, eu posso, a obra de Cristo me conduzindo o livre acesso até Deus, então me garante a agir com esperança, né? A guardar firme a esperança, e por aí vai. Então eu dividi aqui, primeiro, gerando, eu desprezo o aproximemos, porque está praticamente embutido no meu tema, quando eu coloquei no tema que eu tenho esse acesso livre, ou esse livre acesso ao Pai, então se eu posso chegar ao Pai é porque eu já me aproximo. Mas se eu quiser, eu posso deixar isso separado, né? Os benefícios da obra de Cristo ao acesso a Deus. Eu posso me aproximar de modo puro. Pronto, você põe isso como primeiro, não tem problema. Eu vou guardar firme a minha esperança. Opa, segundo. Eu vou considerar uns aos outros. Eu vou, para estimular o amor e as boas obras. Eu ponho aqui, ó, qual que é a atitude? A caridade abnegada. Eu vou agir de modo abnegado. E um terceiro ponto que eu pus é uma fidelidade na obra, ou seja, não deixando de congregar, admoestando uns aos outros, eu pus isso como se fosse um ponto só. Então veja, aqui é um exemplo de que naquela sequência do desdobramento, olhando para os verbos, me conduz a compreender de um modo melhor tanto o tema como a subdivisão. Eu vou apresentar agora uma outra possibilidade, né? Deixa eu preparar aqui o slide para que você para que você acompanhe também essa na planilha, né? Eu não sei se aqui ficou muito pequeno, deixa eu aumentar aqui um pouco para você e nós vamos caminhando aqui. Acho que assim já é suficiente. Então vamos lá. A mesma ideia, ó. Acompanha aí comigo. Deixa eu abrir o chat aqui do lado aqui, porque se tiver alguma pergunta eu estou vendo também. Então o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 25, aqui na linha 1, coluna B, né? Então você está aqui, né? Aí o primeiro verbo que aparece, tendo. Tendo o quê? Intrepidez. Para quê? Para entrar. Onde? No Santo dos Santos. Por meio do quê? Pelo sangue, pelo novo caminho, pela carne de Cristo. Tudo isso aqui são detalhes, né? Mas que não muda a essência. Tendo tudo isso aqui, e depois, ainda no verso 21, e tendo o quê? Um grande sacerdote. Sob o quê? Sob a casa de Deus. Veja que eu pus o onde aqui, e o onde, que é um paralelo, no Santo dos Santos, é o mesmo lugar que casa de Deus. Então veja, para entrar na presença de Deus, e tendo o quê? Intrepidez através da obra de Cristo e o grande sacerdote, que é o próprio Cristo. Tendo Jesus, então eu posso entrar na presença de Deus. Então, ações, né, que eu recebi, o benefício que eu recebi em Cristo para entrar na presença de Deus. Ou através da obra de Cristo, né, o que eu posso fazer diante de Deus? O livre acesso que eu tenho a Deus, que é o mesmo ponto que nós já mencionamos lá anteriormente. Então aí nós temos aí os verbos, né, na sequência natural aí, o verso 22. Aproximemo-nos. Veja, primeira pessoa do plural. Depois o verso 23. Guardemos. Depois, consideremo-nos. Depois, não deixemos de congregar-nos. Ou como eu chamei a sua atenção, você pode traduzir isso aqui como congreguemo-nos. E admoestemo-nos, ou façamos admoestações. Todos esses verbos estão na mesma pessoa, né? Na primeira pessoa do plural, no mesmo tempo. Então,
dentro desse desdobramento, os verbos que estão na mesma pessoa, eles vão ficar numa coluna separada. E aí, eu tenho, então, a obra de Cristo para entrar no Santo do Santo, eu posso me aproximar, só que eu não vou me aproximar de qualquer jeito. Como que eu vou me aproximar? Com sincero coração, com certeza de fé, tendo o coração purificado e tendo o corpo lavado. O que isso significa? Santidade, irmãos. Tudo isso aqui aponta para a santidade. Né? Então, tendo Jesus como meu sacerdote, que me coloca na presença de Deus, o que eu faço? Eu me achego diante de Deus com santidade. Segundo ponto, eu guardo o quê? A firme confissão da esperança. Como? Sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. O que isso significa? Eu guardo uma confissão, uma esperança firme, que não vacila, que está pautada na promessa. Simples. Depois, consideremos-nos. Considera o quê? Uns aos outros. Para quê? Para estimularmos ao amor e para nos estimular às boas obras, que é aquela caridade, né? O amor abnegado que eu chamei. Então, a obra de Cristo me dá intrepidez para entrar na presença de Deus, de modo que eu me aproximo de modo santo, que eu guarde a firme esperança, que eu considero o estímulo ao amor e às boas obras, que eu me congregue. E por que eu tenho que me congregar? Porque é costume de alguns não congregar. Então eu vou congregar. Já que Jesus fez a sua obra por mim, e já que ele é o meu grande sacerdote sobre a casa de Deus, é um privilégio congregar. E deixar de congregar é uma postura que despreza aquilo que Cristo fez. E, abrindo aqui uma outra possibilidade, admoestemo-nos, ou façamos admoestação. Porque Cristo é o meu sacerdote, porque a obra dele me permite ter livre acesso ao Pai, eu posso admoestar, né, uns aos outros. E por que eu devo admoestar uns aos outros? Porque o dia se aproxima. Então, o que significa fazer admoestações? É essa questão do pastoreio mútuo, né? Essa é a ideia de estar na presença do Senhor de um modo mútuo. Então, veja, eu separei aqui colunas, né? Então, para facilitar, os tempos verbais idênticos na mesma coluna, e aí todas as características relacionadas ao verbo apontando, para que eu possa agora então sintetizar e definir o meu tema e os pontos. Se eu for seguir rigorosamente o desdobramento do texto, o meu tema vai estar relacionado à obra de Cristo, né, que me permite entrar no Santo do Santo, e eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 divisões nesse sermão, se eu quiser usar ele rigorosamente. Agora, aquilo que eu fiz lá, eu posso juntar, né, dois procedimentos, se tiver concordância entre eles, eu posso juntar, como eu fiz lá naquele exemplo. Eu juntei o aproximemos com guardemos, o consideremos eu deixei separado, e o congregar com admoestar eu pus também um só. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Então, esse aqui é o exercício aí de... o exercício de Hebreus, ok? Esperar aí você colocar alguma coisa aí. O presbítero Paulo chegou, Deus abençoe aí, meu irmão. Então, esperar aí você atender. Semana passada nós fizemos já esse exercício aqui, 4, né? E aí, o outro exercício que a gente vai fazer, então, é o Salmo 23. Nós vamos corrigir juntos aqui, ok? Então, esse aqui ainda é o deixa eu só mudar aqui.
Pronto. E aí nós estamos aqui com o Salmo 23. Então vamos lá para a tarefinha aí, para correção do Salmo 23. Vamos ver, o Mauro, presidente, pastor, na minha tarefa respondi a pergunta: o que significa? Eu não vou lembrar de cabeça aqui, Mauro, mas o que significa as perguntas finais que eu pus aqui, né? Então, é a ideia de sintetizar tudo o que está aqui no final. O que significa todas essas coisas aqui? Às vezes eu consigo sintetizar isso numa palavra só. No caso lá de Hebreus, então nós vamos me aproximar em santidade, né? Que é já que eu vou me aproximar com sincero coração, plena certeza de fé, coração purificado da má consciência e o corpo lavado de água pura, fala de purificação. Então me aproximar com purificação, com santidade. Então o que tudo isso sintetiza? O que isso significa? Me aproximar em santidade, né? Quando ele diz, guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, porque ele fez a promessa fiel. O que significa isso? Guardar a firme esperança das promessas de Deus. Então eu vou sintetizando, respondendo aqui os significados, para ver que dentro dessas respostas o que tem em comum, para que na apresentação do sermão eu consiga sintetizar isso aqui para os irmãos. Tá? Ótimo. Então você pode responder para cada linha, só que depois você tem que procurar um tema comum entre todas essas respostas. No caso, purificação, coração puro, lavado, purificação ou santidade. Então, sintetizei nesse sentido. Vamos tentar fazer aqui o Salmo 23 para ver se fica mais claro para os irmãos. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Nós vamos por parte aqui. Então, vai lá para o Salmo 23. Abra lá comigo, por favor. Então vamos lá. Salmo 23, as perguntas, o Salmo de Davi, a possível época que foi, obviamente na época do reinado de Davi, né? Aí ele vai apresentar o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Ótimo. A primeira coisa que você vai fazer no texto, primeiro é ir para o texto sem nenhuma parcialidade. Boa parte dos irmãos teve dificuldade porque já foi para o Salmo 23 pensando que já sabia o que o Salmo estava falando. O Senhor é o meu pastor. E aí foca só na ideia do pastor. E não é. O Salmo 23 ele apresenta o Deus como o provedor. Veja aí o verso primeiro, ele diz, o Senhor é o meu pastor, só que lá no verso 5, ele diz, prepara-me uma mesa. O pastor põe mesa para a ovelha? É óbvio que não. Então aqui a partir do verso 5, a figura que Davi está usando não é mais a figura do pastor, mas é a figura de um hospedeiro que vai preparar a mesa, que vai ungir a cabeça do seu convidado com óleo. Lembra quando Jesus foi jantar na casa lá do fariseu, e aí o fariseu não deu água para ele lavar, não deu água para ele lavar os pés, não ungiu a cabeça dele com óleo e tal, que era uma prática de quem estava hospedando. Então, o texto não está falando do Senhor só como pastor, ele está falando do Senhor como o provedor, né? Tanto na figura do pastor como na figura do hospedeiro. Só que quando eu vou para o texto já pensando que eu já sei o que o texto está falando, aí às vezes eu não consigo enxergar aquilo que o texto propriamente está me mostrando. Então, a primeira dificuldade que eu senti na atividade dos irmãos é essa, desconsiderar essa segunda figura que Davi usa, que é a figura do hospedeiro. E outras coisas que nós vimos, vocês utilizaram bem a questão das perguntas, só que ficaram muito presos à questão das perguntas e depois se esqueceu do desdobramento. Então, sobre
Quem é o Senhor? O que ele é? O meu pastor. E aí, geralmente, erraram na outra pergunta, né? Por que ele é o meu pastor? Aí você respondeu, porque nada me faltará. Olha, Deus só é meu pastor porque nada me falta? Eu acho que a pergunta não seria essa. Então, vamos lá. Vamos tentar caminhar junto. O texto está falando sobre o quê? Ele apresenta o fato que o Senhor é o meu pastor. Tá. Aí eu ponho uma outra pergunta. Então, o que acontece pelo fato do Senhor ser o meu pastor? Aí ele apresenta o segundo verbo, o primeiro verbo que ele apresenta é o verbo ser, o Senhor é. Pelo Senhor ser, o que eu tenho de benefício? Não é o porquê, mas os benefícios pelo fato do Senhor ser o meu pastor e pelo fato do Senhor ser o meu hospedeiro. Qual que é o benefício? Primeiro, nada me faltará. Veja que é uma perspectiva futura, o verbo está no futuro. Aí ele diz, nada me faltará. Ele me faz repousar. Veja que mudou o tempo verbal. Então eu mudo a coluna. O nada me faltará não pode estar na mesma coluna do ele me faz repousar. Porque ele não está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, repousará, levar-me-á, refrigerar, não está no mesmo tempo verbal. Então eu tenho que separar. É essa a dificuldade que a maioria teve. Então, fala sobre o quê? O Senhor é o meu pastor. O que acontece pelo fato do Senhor ser o meu pastor? Nada me faltará. E o que me vai faltar? Por que nada me faltará? Aí eu tenho sempre no mesmo tempo verbal, né? O presente, ele me faz repousar. Veja aqui o pronome me. Observe que esse pronome eu pus aqui em vermelhinho, o me, mim, comigo, né? Ó, o me aqui, aqui depois, porque tu estás comigo, me consola, prepara-me, unge-me, o meu cálice, me seguirão. Você tem aqui uma repetição do pronome e todos os verbos no presente. Então você vai continuar lá, nada temerei, ou nada me faltará, perdão. E por que nada me falta? Porque ele me faz repousar. Onde? Em pastos verdejantes. Leva-me. Que mais que por que não vai me faltar nada? Porque ele me leva para junto. Junto da onde? Das águas de descanso. O que mais que ele me faz? Refrigera-me. Veja, ainda é tudo no presente. Então está tudo dentro do mesmo ponto. Refrigera-me. Refrigera-me o quê? A alma. E guia-me. Guia por onde? Pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então veja, irmãos, que a ideia aqui, então, pelo fato do Senhor ser o meu pastor, nada me faltará. O que não me vai faltar? O que significa pastos verdejantes para uma ovelha? Você vai pôr a resposta. Comida. O que é a água de descanso? Água. Refrigera minha alma. O que é isso? Suprimento emocional. Então você tem o suprimento físico, comida e água, suprimento emocional, né? Suplemento para o futuro, guia-me pelas veredas da justiça, a ideia do senso de justiça. Então, tudo isso aqui, o que significa? O suprimento. O Senhor é meu pastor? Primeiro, porque nada me falta. Em que sentido? Os suprimentos necessários, básicos, seja ele suprimentos físicos, comida, água, ou emocionais, a alma, o refrigério da alma, e a segurança da justiça. Ponto. Mas isso vai deixar mais para o fim. Na sequência do texto, ele ainda diz, ainda que eu ande, veja aí o ande, é a ideia da possibilidade. Não está nem no futuro, nem no presente. Então é uma situação que eu vou ficar atento, que pode ser que abra uma outra coluna ou não. E aí, quando você for estudar o verso 4, você vai ver que tem um futuro lá, um verbo no futuro. E aí você vai ter que inverter a ordem da oração. Então, o que ele está falando no verso 4 é, não temerei mal nenhum. Temerei, futuro, não me faltará, futuro. Então, pelo fato do Senhor ser o meu pastor, que depois eu vou ver que é o meu provedor, nada me falta e eu não tenho medo de nada. Então nada me faltará e não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem uma vírgula, né? E por isso diz, não temerei mal nenhum, também entre vírgulas.
Esse não temerei mal nenhum, entre vírgulas, me dá a possibilidade de colocar essa expressão não temerei mal nenhum antes, inclusive, da oração, ou da oração ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, o que o Davi está dizendo é o seguinte, ó, pelo fato do Senhor ser o meu provedor, ser o meu pastor, nada me faltará. E por que me falta? Porque ele vai me suprir as questões físicas, emocionais, de justiça. Não temerei mal nenhum. Por quê? Por que eu não temerei mal nenhum? Aí ele diz, porque tu estás comigo, porque o teu bordão, o teu cajado me consola. Então veja, a presença de Deus, veja aí também o consolo de Deus, né? Por isso que eu não preciso temer mal nenhum. E ainda, o verso 5, mais uma vez, os pronomes, né? Por que eu não terei mal nenhum? Porque ele prepara-me uma mesa na presença dos adversários, ele me socorre, ele me dá vitória. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso aqui é cuidado, é proteção, é provisão, né? Então, nós vemos aí essa proteção de Deus, essa provisão pela sua presença, ele está comigo, e pelo seu consolo, né? E pela sua proteção, né? Como hospedeiro, ele está cuidando de mim, ele prepara uma mesa na presença do meu adversário, ele me supre no sentido de ungir minha cabeça com óleo, de providenciar que o meu cálice transborde, ou seja, me dê essa provisão necessária, ok? Então veja, verbos no mesmo tempo verbal, futuro, futuro. E aí depois a explicação, focando também em um padrão, né? Sempre com o pronome e os verbos no presente. Me faz repousar, me leva, me refrigera, me guia, estás comigo, me consola, prepara-me, unge-me. Então essa é a ideia. E aí a sequência, depois no verso 6, que é a mesma ideia lá, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Veja, também é futuro, mas eu vou ver que esse seguirão aqui, ele está atrelado a algo mais importante. Então, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Então veja, o Senhor é o meu pastor, é o meu hospedeiro, o meu provedor, e porque Ele é o meu Senhor, o meu pastor, o meu provedor, nada me falta em relação aos suprimentos básicos da vida. Não temo mal nenhum, porque Ele sempre está comigo, Ele me consola, Ele me protege, Ele me sustenta. E habitarei na casa do Senhor. E por que eu habitarei na casa do Senhor? Porque a sua bondade e misericórdia me seguirão. A bondade e misericórdia me seguirão não é um ponto novo, mas é o que explica por que eu habito na casa do Senhor. E habito na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Que é a ideia, tanto agora eu desfruto da presença do Senhor, como também na era vindoura. Então veja, mais um exemplo que você vai usar o tempo verbal, ele é, e aí você não vai ficar preso só à ideia do pastor, mas é a ideia também do hospedeiro, e depois os verbos no futuro, né? Na ideia futura, nada me faltará, lá para frente, não temerei mal nenhum, lá para frente, e habitarei na casa do Senhor, lá para frente. E é todos os outros verbos no presente, né? Com a ênfase aí no pronome me, indicando então o que significa nada me faltar. Significa que Deus vai me suprir as questões físicas, emocionais, de justiça, que Deus não preciso temer ou não temerei mal nenhum, porque Deus estará sempre comigo, me consolando e me trazendo provisão. E o terceiro benefício aí do fato do Senhor ser o meu provedor, eu terei comunhão com Ele, né? Habitarei na casa do Senhor, não só nessa era, mas por toda a eternidade, devido à bondade e à misericórdia do Senhor. Então, o que nós podemos sintetizar aí no sermão? Os benefícios, porque ele está falando daquilo que vai acontecer pelo fato do Senhor ser o meu pastor, os benefícios que eu tenho pelo fato do Senhor ser o meu pastor. Então,
Os benefícios quando o Senhor é o meu provedor, porque ele não é só o pastor, ele é hospedeiro também. Então, os benefícios quando o Senhor é o meu provedor. Suprimento em todas as áreas, suprimento é a sintetização. Nada me falta em relação ao suprimento de comida, de água, de questão emocional e de justiça. Proteção, não temerei mal nenhum, então significa proteção. Qual que é o segundo benefício do Senhor ser meu provedor? Além de suprimento, proteção. E por que a proteção? Porque Ele está comigo, Ele me consola, o seu bordão, o seu cajado me defende, Ele me dá vitória diante dos adversários, Ele me supre, Ele traz provisão, Ele me preserva, Ele me consagra, Ele me dá vitória. E o terceiro benefício pelo Senhor ser o meu provedor é a comunhão. Ou seja, habitarei na casa do Senhor, por conta da bondade e misericórdia do Senhor, não só na era presente, todos os dias da minha vida, mas por toda a eternidade. Pronto, dessa forma você sintetizou e usou corretamente a divisão natural do texto, né? Respeitando o tempo verbal, e, consequentemente, gerando aí uma fidelidade na exposição da palavra. Vocês se lembram, recentemente nós pregamos, e o foco que eu dei foi o suprimento, né? O suprimento do Senhor, né? Como meu provedor. Aí eu pus lá o suprimento físico, o suprimento emocional, o suprimento de proteção, né? O suprimento social e o suprimento espiritual. Veja, foi uma outra forma que eu aponto para aplicar ou para apresentar o meu sermão, o meu bolo, né? Não fugi, só que eu enfatizei mais essas questões do verbo no presente. Eu não foquei tanto aqui, eu foquei mais a parte dos benefícios aqui final. Então, o suprimento do Senhor como meu provedor, suprimento físico, comida e água, suprimento emocional, alma, suprimento de justiça, o suprimento de proteção, Deus está comigo, bordão, cajado me consola, o suprimento social, prepara uma mesa dos meus adversários, ele me honra, ungindo minha cabeça, colocando vinho no meu cálice, e também o suprimento espiritual, eu sei que eu estarei em comunhão com Deus todos os dias da minha vida e toda a eternidade. Então veja, dois sermões diferentes, mas que estão baseados nas mesmas verdades e consequentemente, apresentando o que o texto realmente diz, né? E não uma situação que eu gostaria que fosse, mas aquilo, simplesmente obediência àquilo que o texto diz. Então, vamos lá. Sobre aqui o Salmo 23. Eu acho que a maior dificuldade que os irmãos tiveram foi a pergunta seguinte aqui. A maioria pôs, por que o Senhor é o meu pastor? E o Senhor não é o meu pastor porque nada me falta. Não, o fato dele ser o meu pastor vai ter uma consequência na minha vida, que é o suprimento. Agora, mesmo que não haja suprimento em todas as... ele continua sendo meu pastor. Então a pergunta aqui não é por quê, mas o que acontece, ou seja, as consequências do fato dele ser o meu provedor, ser o meu pastor. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu sei que a gente, com a aula só online, fica complicado, a gente não tem um contato para fazer as perguntas, né? Eu vou disponibilizar depois essas duas planilhas, tanto do Salmo 23 quanto de Hebreus, nessa segunda opção que eu dei, para que talvez fique mais claro aí para vocês, né? Tem alguma questão aí? Ficou claro essa situação do tempo verbal para dividir em colunas? Isso que vai fazer toda a diferença, porque se eu ponho verbos em tempos diferentes numa coluna só, aí eu me confundo e aí eu posso perder a lógica do texto. Vou aguardar aqui alguns segundos aí, que é o tempo do delay, né? Para que se porventura você tiver alguma pergunta, a gente possa aproveitar aqui.
Ok, Yami. Vamos tentar fazer mais um exercício juntos aqui. Se tiver aí caneta, né? Geralmente, irmãos, eu faço dessa forma. Aqui eu fiz na planilha do Excel, né? Que é justamente para mandar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu até tenho do último aqui que eu fiz. Vamos ver se está aqui no lixo aqui ainda. Vou pegar aqui no lixo aqui. Acho que você... Geralmente eu uso na própria uma folha mesmo, tá vendo? Eu vou fazendo, não precisa necessariamente ter as colunas, tá? Esse aqui foi domingo passado, já estudamos, jogamos, bora. E assim nós vamos fazendo. Você não precisa estar com o Word aberto, coluninha e tal. Mas geralmente eu prefiro usar a folha nesse sentido, né? Porque como é desdobramento, eu vou precisar de um espaço grande. Se eu faço assim, às vezes vai me faltar papel aqui. Tá certo? Mas vamos tentar lá. Eu quero fazer um desafio, então. Então, vamos, para vocês verem que tem dificuldade, mas é possível a gente trabalhar, vamos fazer um texto juntos aqui. E eu quero que alguém aí, sugira o texto. Né? Para não falar, o pastor já estudou antes, por isso que você quer. Então, vamos fazer juntos um texto que você queira aí. Me fala aí, escreve aí, o primeiro que escrever aí, e a gente vai trabalhar o texto aqui. Tá bom? Estou esperando aí, então, os irmãos. Escolha um texto aí qualquer. Vale qualquer texto. É lógico que aí nós não vamos trabalhar muitas vezes com o contexto histórico. Nós vamos focar só a questão do método de desdobramento, tá bom? Aí depois... Então vai lá, o primeiro texto aí, vamos trabalhar então. Ó, o primeiro texto, Tiago 1, capítulo inteiro, Paulinho. Você quer que a gente vá embora amanhã? Mas vamos lá, o primeiro texto que puseram aí, Tiago 1. Então vamos ver aqui Tiago 1. Vamos tentar fazer então Tiago 1. Deixa eu ver se eu... Se eu consigo abrir aqui. Vou tentar fazer no Excel aqui para você ir acompanhando aí. Tá, vamos tentar aqui. O Paulinho não deu a perícope, mas vamos dar uma olhada aqui na primeira perícope aqui, que é Tiago, capítulo 1. Aí você vai olhar a questão da perícope, geralmente aqui vai ser, como tem várias ideias, de 1 a 4 aí é uma perícope, depois até 8. Vamos fazer a leitura aqui e a gente vai identificando. Então todo mundo lá em Tiago, capítulo 1, se der tempo a gente faz os outros textos juntos aqui, tá bom? Então o texto aí, você põe aí, Tiago 1, versos 1, ainda vamos definir a perícope junto aqui. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontram a disposição. Saudações.
Então, isso aqui é só a apresentação dele. Eu posso fazer um sermão só nesse negócio aqui? Posso, né? Então, você vai pegar as características de Tiago: servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Escritos às 12 tribos que estão na dispersão. O que é dispersão? Tarará. Você pode, um texto mais temático, né, do que expositivo, mas dá para fazer num versículo só. Mas vamos lá, meus irmãos. Ele está falando para quem? Meus irmãos. Aí o primeiro verbo aí, tende por motivo de toda alegria. Então, por motivo de alegria. O que ele vai ter por motivo de alegria? Passardes por várias provações. Depois eu vou colocar isso lá no Excel ali para você. Né? Sabendo, veja, não tá, o tende por motivo de alegria. O que? Primeiro, passar por várias provações. Sabendo que a aprovação, então, terceira coluna aqui, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, na mesma coluna, além de perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Bom, então a nossa perícope aqui vai ser de 1 a 4, porque a partir do verso 5, ele vai estar falando de sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então nós vamos expor aqui, definimos aí a nossa perícope, né, como sendo Tiago, Tiago 1, de 1 a 4. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tô com a minha tossinha atacada aí. Então, diante dessa perícope definida, nós temos no verso 2, o tende por motivo de alegria. O que eu vou ter por motivo de alegria? É a pergunta que eu vou fazer. Então, ele está colocando isso como uma verba. Tende por motivo de alegria. O que eu vou ter motivo de alegria? Aí abre a coluna, eu desço aqui uma linha para ficar claro. Passardes por várias provações. Essa é o motivo da alegria minha, é passar por várias provações. Agora, por que o passar de provações vai ser motivo de alegria? Aí ele abre uma outra coluna aqui. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. E aí ele vai tratar da perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais. Aí ele abre um lequezinho aqui. Sejais perfeitos, sejais íntegros e sejais em nada deficientes. Ok? Então, dessa forma aí, nós já desdobramos, chamando a atenção aí de alguns verbos, né?
Pronto, né? Então, dentro dessa realidade aqui que nós apresentamos, o foco é para que nós sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Então, o autor está falando sobre o quê? Ele está falando sobre um indicativo de Tiago para sermos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Para eu atingir isso aqui, o que eu preciso? Eu preciso ser perseverante nas provações com alegria. Eu posso fazer esse caminho inverso e trabalhar todo o texto, né? Ou, com uma outra situação que ele pode nos apresentar, quais os benefícios das provações. Uma perseverança que me conduz à perfeição, uma perseverança que me conduz à integridade e uma perseverança na fé que me conduza a não ter deficiência nessa fé. Tá. Uma outra possibilidade, a postura e os benefícios das provações. Então, a postura que eu vou ter nas provações, alegria e perseverança. E os benefícios da provação, me tornar perfeito, íntegro e nada deficiente. Pronto, está aí a possibilidade de uma pregação aqui em Tiago 1, de 1 a 14, de 1 a 4. Tudo bem? Ok ou não? É lógico que depois ele vai abrir isso mais, né? Se você for continuar aí, ele vai trazer sobre a sabedoria, mas aí depois ele vai dizer sobre o suportar com perseverança a provação, lá no verso 12, né? Para depois de ter sido aprovado receber a coroa, da qual Jesus prometeu os que ama. Ninguém é tal. Então, você pode até depois conectar essa ideia do perfeito, íntegro e nada deficiente, a ideia da segurança, né, da salvação, que é o que ele vai dizer no verso 12. Então, tudo bem aqui, irmãos? Fizemos o desdobramento, né, com os verbos, e aí há duas possibilidades aí de você pregar, né? A postura e os benefícios das provações. A postura, eu vou passar a provação com alegria, né, perseverança, e os benefícios da provação. Vai me conduzir à perfeição, à integridade e à maturidade, ou nada deficiência. Aí é lógico que aí eu vou pegar esses termos, aqui são palavras-chave, né? Essas aqui são palavras-chave. Aí então eu vou estudar essas palavras aqui, ver que palavra que é aqui no grego, ver qual que é a melhor tradução para ela, porque são palavras-chave. Esse é o foco de eu ter a alegria de passar de provação com perseverança. É ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Então essas palavras aqui, eu vou ter que pesquisar ela aprofundadamente. Ver também o que é perseverança, ver o que é provação, né? Então, são palavras-chave, então eu vou estudar. Mas dessa forma do desdobramento, eu já consigo enxergar que o objetivo, os benefícios da provação ou do passar com alegria pelas provações, são esses. Então, eu posso pôr isso como tema. Quais os benefícios de suportar as provações com alegria? Ser perfeito, alcançar a perfeição, ser íntegro e nada deficiente. Ponto. Ok? Alguma coisa aí? Beleza, Paulinho? Passou? Tiago 1? Tranquilo. Vamos ver então aí, aproveitar aí mais um pouquinho. Vamos lá, segundo texto que colocaram aí. 2 Pedro. Vamos lá, deixa eu ver se é isso que o Márcio pôs. Não, 2 Pedro 3. Vamos lá, vamos dar uma olhada. 2 Pedro 3. Então vamos junto lá dar uma olhada em
Segunda Pedro 3, de 14 a quanto, Marcos? Depois aqui? 14, 18? Até o final do... Vamos lá. Vou pegar um rascunho aqui primeiro, porque a gente vai lendo junto aqui. Vamos lá. A perícope que o Márcio propôs, então, é 2 Pedro 3, de 14 a 18. Ela começa por essa razão. Então, na verdade, essa expressão, por essa razão, já aponta tudo que foi dito antes. Então, talvez eu vou ter que estudar a parte anterior, né? Porque dependendo do que ele falou na parte anterior, eu falar, Jesus vai voltar. Por esta razão, aí então vem os ensinamentos sequentes. Então, é uma perícope que a própria expressão por essa razão já me aponta que eu vou ter que dar uma olhadinha nas questões anteriores, né? Então, o que ele está falando aqui na postura anterior? Ele está falando sobre, obviamente, a volta de Jesus, né? A expectativa da volta de Jesus, que vai vir como o dia do Senhor virá como ladrão, que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então eu não posso perder isso de foco. Por essa razão, pelo fato de que o Senhor está vindo, o dia está chegando, a volta do Senhor está próxima, coisa desse tipo, esperando, é o primeiro verbo aí, né? Esperando estas coisas. Que coisas? Que são essas coisas? A volta de Jesus, que é o que ele disse aí no capítulo 3 anterior. Então, esperando essas coisas, esperando sobre a volta de Jesus, o que eu faço? Veja que ele mudou o tempo do verbo. Ele sai de um gerúndio e vai para o imperativo. Empenhai-vos. Empenhai-vos para quê? Para serdes achados por ele em paz, sem mácula, ou seja, santo e irrepreensível. Esse E ainda é partícula aditiva, então, para ser achados em paz, sem mácula, irrepreensível, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Isso aí para nós não importa nada, isso aí é só encher a linguiça aqui de Pedro em relação ao ensino de Paulo. Ao falar acerca desses assuntos, ou seja, o assunto da volta de Jesus, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas difíceis de entender, que são que os ignorantes instáveis deturpam. Então, a ideia de ser achado em paz, sem mácula, irrepreensível, aponta para a fidelidade, né? Que infelizmente os instáveis aí estão deturpando, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então, esse irrepreensível, que é a última expressão que ele aponta para a fidelidade às escrituras. Tá? O ser irrepreensível em relação à fidelidade às escrituras. Vós, pois, amados, prevenidos de antemão, acautelai-vos. Então, veja, ele começa lá falando, pois amados, e aqui de novo ele vai, vós, pois, amados. Então, ele está focando a mesma coisa. Esperando tais coisas, prevenidos de antemão, acautelai-vos. Veja que é o mesmo tempo verbal do empenhai-vos. E não suceda que arrastado pelo erro dos insubordinados. Então, acautelai-vos por quê? Do quê? Pelo erro dos insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória tanto agora como no dia eterno. Essa ideia do descaiais e do crescei, que é uma situação que talvez vai exigir um pouquinho mais de atenção para nós. Tudo bem? Estão acompanhando? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então a primeira coisa que ele diz aí, por essa razão. Opa. Que razão, né? A volta de Cristo, que é o que ele falou até agora aí no capítulo 3. Por essa razão, aí ele abre, já vou para outra coluna aqui, linha de baixo. Esperando estas coisas. Que coisas que é essa? A volta de Cristo. De novo, essas coisas referem-se à volta de Cristo. Então, abrimos aqui a segunda coluna. Então, sabendo que Cristo vai voltar e esperando a volta de Cristo, o que eu tenho que fazer? Aí ele abre aqui uma terceira coluna. Vou pôr até em caixa alta aqui. Empenhai-vos. Empenhai-vos para quê? Para serdes achados. De que forma? Em paz. Que mais? Sem mácula, ou seja, santo, e irrepreensível. Irrepreensível no quê? Né? A ideia aqui é nas escrituras. Que é tudo que ele fala aqui a respeito que Paulo ensina, tarará, que é aqueles que deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então eu vou ser achado em paz com Deus, santidade e irrepreensível nas escrituras. Tudo bem. Aí o verso 18, ou melhor, verso 17, ele começa, por essa razão, no verso 14, por essa razão, pois, amados. Aí no verso 17, ele volta aqui. Vós, pois, amados. Mais uma vez, né? Vós, pois, amados. Então volta para a primeira coluna. O que eu faço? Esperando essas coisas, ou prevenidos, como estáis, ou esperando essas coisas, ou prevenidos, é a mesma ideia. O que eu faço? Vou pôr aqui em caixa alta de novo. Acautelai-vos. Veja, o mesmo tempo verbal. Empenhai-vos, acautelai-vos. E acautelai-vos do quê, né? Empenhar para ser achado em paz sem marca repreensível, e acautelai-vos para que não suceda pelo erro dos insubordinados. Então, acautelai-vos dos erros e aí ele abre aqui mais um leque, acautelando dos erros dos subordinados, eu não descaiais da firmeza, né, da vossa firmeza, mas antes cresçai ou crescei na graça e no conhecimento.
Que graça e conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador e tudo mais. Então deixa eu só mudar esse vermelhinho aqui, que não tem o porquê dele estar vermelho. O que eu quero chamar a atenção para você é desses dois verbos aqui, que são os dois verbos chaves, empenhai-vos e acautelai-vos. Então, 2 Pedro 3, de 14 a 18. Cientes, irmãos, da volta de Cristo, ou as posturas necessárias, uma vez que estamos esperando a volta de Cristo e prevenidos sobre a volta de Cristo. Que é esse aqui que ele está falando aqui nessa parte aqui. Né? Esperando essas coisas, a volta de Cristo. Por esta razão, a volta de Cristo. Prevenidos como estáis, sobre a volta de Cristo. Então, posturas, porque são ordens, posturas aos amados, ou aos crentes, né? Durante a espera da volta de Cristo. Então, a primeira postura que se espera do crente até a volta de Cristo. Empenho naquilo que é correto nas Escrituras. Empenho para ser achado em paz com Deus, essa é a ideia. Empenho para ser achado santo e empenho para ser achado irrepreensível na sã doutrina. E cautela, não só o empenho, mas o segundo ponto, cautela. Cautela diante dos erros dos insubordinados, para não descair da esperança firme, da nossa própria firmeza, e cautela dos erros para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Verbos no mesmo tempo, separados por colunas, e aí depois eu vou decodificando o que o desdobramento me ensinou. E aí? Tranquilo até aqui, irmãos? Me dê um feedback aí. É lógico que aí no caso aqui de 2 Pedro, então você vai ter que ler o capítulo 3, né? Porque é a conclusão da afirmação que ele dá sobre a volta de Cristo, por essa razão, né? Esperando essas coisas. Então está falando daquilo que ele já tratou sobre a volta de Cristo, de que a gente espera um novo céu, nova terra, aquela coisa toda, nos quais habita justiça. Diante dessa certeza da volta de Cristo, quais devem ser nossas posturas? Um empenho para sermos achados em paz, santo e irrepreensível nas Escrituras. Veja, esse sermão vai ter 2 pontos só que o primeiro ponto vai ter 3 subdivisões e o segundo ponto vai ter 2 subdivisões. Pronto. Prega sem erro, sem fugir do texto. Ficou claro esse? Estão conseguindo fazer esse desdobramento junto comigo aqui? Veja, foca o tempo verbal. Ah, pastor, e as outras perguntinhas, quem escreveu? Isso aí você deixa depois, né? Vamos lá então para o Salmo 134, que é o pedido aí do nosso irmão Adilson. Veja que nós estamos fazendo vários exercícios, irmãos, e aqui de supetão, é lógico que você vai estudar de uma maneira clara, você vai pegar esse empenhai-vos, vai estudar essa palavra, que é a palavra-chave, esse acautelai-vos, o que é esse ser achado em paz. Eu já estou interpretando para você que é a comunhão com Deus, sem mácula, sem mancha, que é para a santidade, irrepreensível nas Escrituras, porque depois ele abre o leque falando daquilo que Paulo fala, que as pessoas estão tentando manipular. Então, você vai ter que aprofundar, e aí você vai lapidar, e aí o seu bolo vai ficar cada vez mais arrumadinho, mais bonitinho, né? Esse primeiro serviço aqui do desdobramento
é um exercício aí para te dar uma noção, as palavras-chave que você vai ter que pesquisar, né? E aí depois sintetizar, né? Então, aí a ideia depois de tentar. Agora, você vai fugir desses dois pontos aí? Não, não tem jeito. Segundo Pedro, o que esperar o que fazer enquanto se espera a volta de Cristo? Opa, aí ó, o tema legal. O autor está falando sobre o que fazer enquanto se espera. Não tem um filme, né, que fala o que esperar enquanto se está esperando, né? Então aí você dá aquela ideia de deixar o sermão, o tema, né, mais atrativo possível. Então, o que esperar enquanto se está esperando? Ou o que fazer enquanto se está esperando? O que fazer, que é o foco, né? Que são ordem. Empenhar e nos acautelar. São as duas coisas. E eu vou me empenhar no quê? Em ser achado em paz, em paz com Deus, em santidade, irrepreensível no conhecimento das Escrituras. E vão me acautelar do quê? Dos erros, dos insubordinados, dos falsos mestres, para que eu não perca a minha firmeza da volta de Jesus e para que, ao invés de perder a firmeza, eu possa antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Rapaz, Calvino até bate palma. Tá bom? Vamos lá então, Salmo 134. Vou pegar um salmo de novo. Deixa eu apagar aqui. Salmo 134. Então vamos pegar aqui um rascunho aqui. Esse aqui já foi. Vamos lá. Nós vamos lendo junto aí e vamos trabalhando. Salmo 134. Bendizei. A quem? Ao Senhor. Quem? Vós todos. Esses vós todos são servos do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, que nas horas da noite, no turno da noite. Bendizei, o verbo no mesmo período, erguei. Erguei as mãos, para onde? Para o santuário, e bendizei o Senhor. Aí ele muda já. De Sião, te abençoe o Senhor. Quem que é esse Senhor? Criador do céu e da terra. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui mais um cântico de romagem. Então você tem toda aquela pesquisa relacionada ao cântico de romagem, que era utilizado como chamado cântico de degraus, que apontava para a saída do povo das suas tribos, chegando até Israel para celebrar. E aqui nós estamos no último salmo, que é uma palavra de incentivo a quem? Aos sacerdotes, aos levitas, né? Esses vós todos servos do Senhor, mas não são todos os servos do Senhor, é um servo específico. Que servo que é esse? Aqueles que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, a ideia aqui é que é uma palavra de motivação aos sacerdotes para que continue servindo ao Senhor e para que continue bendizendo ao Senhor e para que continue adorando ao Senhor. E ao mesmo tempo tem um rogo para que Deus abençoe esse grupo de irmãos, esses servos, né, como o Deus criador do céu e da terra.
Então, vamos lá, vamos tentar escrever aqui para tentar fazer esse desdobramento. Então ele começa com bendizei. E aí, quem que vai bendizer, né? Ou a quem? Eu vou pôr aqui no mesmo coisa. Bendizei ao Senhor. E aí esse Senhor tudo em caixa alta, né? Que aponta aí para o Deus da aliança, aquela coisa toda. Quem que vai bendizer o Senhor? Vós, todos os servos. E quem são esses servos do Senhor? É um grupo específico, né? Que assistis na casa do Senhor. Então, é aqueles que trabalham no templo, aqueles que trabalham no tabernáculo, né? Ou no templo, aqui no caso, já considerando o templo construído. Então, o que eles vão fazer? Bendizei o Senhor vós todos que assistir na casa do Senhor, né? Esse assistir aqui aponta para todo o serviço realizado na casa do Senhor. Depois, no verso 2, você tem: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, mais uma vez, você tem... a gente pode inverter isso sem problema, é um cântico, né? Mas, então, você tem de novo a ordem de bendizei ao Senhor. Como? Né? Não assistindo na casa do Senhor, mas erguendo as mãos para o santuário. Pastor, como é erguei e bendizei, pode estar na mesma ideia? Pode. Né? A gente poderia colocar, inclusive aqui, ó, erguei. Né? Erguei as mãos. Por quê? Erguei as mãos e bendizer ao Senhor são expressões de adoração. Bendizer ao Senhor é adoração, erguei as mãos ao Senhor é adoração, bendizer ao Senhor é adoração. E, diante disso tudo, como consequência, você tem o pedido que o próprio Deus, né, de Sião, ou seja, de Jerusalém, do local do templo, te abençoe o Senhor. E aí só define quem que é esse Senhor: Criador do céu e da terra. Então nós vemos aqui um incentivo aos servos. E esse servo você vai ter que, é uma palavra-chave, você vai ter que trabalhar com ela, uma vez que é definido para essa situação, que assistis na casa do Senhor e que erguei as mãos para os santuários, que são as práticas desses servos, aponta para todo o serviço de sacerdócio e todo o serviço de adoração. Então, o serviço sacerdotal e levítico, tudo bem? Então, você tem aqui um incentivo aos servos do Senhor para que continuem fazendo o que estão fazendo. E como benefício, tem o rogo de que Deus, que é o Criador do céu e da terra, estará abençoando esses servos. Então, o que nós podemos tratar aqui em relação ao Salmo 134? Né? O incentivo aos que servem o Senhor. Né? O motivo para que os servos continuem a bendizer o nome do Senhor é o retorno da bênção de Deus sobre a vida deles. Talvez um ponto só você consiga matar aqui o Salmo 134. Agora, se você quiser trabalhar aí de uma maneira talvez mais detalhada, né? Aí você vai, obviamente, essa questão aqui do bem dizer, né? Você vai chamar a atenção para a ideia do serviço a Deus como um instrumento de bênção na sua vida. Né? Se você assiste o Senhor dentro do chamado,
se você o adora, né? Então aí você tem o benefício disso. Então a exortação aos servos de Deus para que continue louvando ao Senhor. Então essa seria talvez aí o principal tema, né? De trazer encorajamento aos servos, né? E esse encorajamento é quanto primeiro ao serviço, né? A consagração, né? A ideia do que assistis na casa do Senhor. O segundo ponto é quanto à adoração, erguei as mãos para o santuário, né? E quanto o louvor. Então você pode dividir isso aí de acordo com a realidade aí da exortação. Mas a ideia do Salmo é o encorajamento aos servos para adorar ao Senhor. Pode ser esse tema. Encorajamento para que os servos do Senhor o adorem. De forma que o assistis na casa do Senhor, essa ideia da consagração, da fidelidade que o sacerdote tinha que ter, com adoração, né, erguendo as mãos para o santuário, a ideia do louvor, da adoração, e cientes de que Deus abençoa os seus servos. Pronto, você está aqui dentro de 3 pontos, dá para fazer tranquilamente, né? Lógico que é um cântico que aponta então para o encorajamento daqueles que servem a Deus, para fazer de modo fiel, para fazer de modo a demonstrar adoração, louvor, fidelidade. E aí você vai estudar as expressões chaves, né? O que significava assistir na casa do Senhor. Apontava para a purificação, para a santidade, para o zelo, para a fidelidade. O que significava esse erguer as mãos para o santuário? Uma adoração, um louvor, né? Alegre, porém reverente. Então, o texto fala sobre esse encorajamento aos servos do Senhor, para que assistam com fidelidade, para que adorem com integridade e tal. E aí os textos, ou melhor, os termos específicos aqui vai te ajudar a definir aí uma maneira mais clara de trazer o ensinamento do Salmo 134. Ok? Você vê que esse Salmo 134 ele não tem uma divisão muito simétrica, né? Porque é um cântico, o cântico ele tem essa dificuldade, e aí vai exigir muito mais você ter que interpretar aí as orações, as expressões, né? O que significa isso? E o foco aqui é da exortação para adorar a Deus, né? Aos servos, aqueles que assistem o Senhor, na casa do Senhor, então está falando dos que trabalham, né, no templo, e aponta, portanto, para todo o padrão que os sacerdotes e os levitas tinham que ter diante do serviço a Deus, aguardando que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, viesse abençoá-los pela fidelidade, pela postura de adoração. Tudo bem? As perguntas, Mauro, ela vai te auxiliar depois no que significa, né? Na identificação. Porque veja lá o exemplo do Salmo 23. Quem errou a pergunta, por que o Senhor é meu pastor? Já vai errar a aplicação. Então as perguntas, elas precisam ser feitas as perguntas corretas para que você chegue no entendimento correto aí. Beleza, irmãos? Tem alguma pergunta a mais aí? Ficou claro aí? Então nós fizemos aí o estudo de Tiago, falamos Hebreus 10, Salmo 23, corrigimos. Fizemos Tiago, fizemos 2 Pedro 3 e o Salmo 134, tá? A postura é sempre a mesma. Se você identificar os verbos no tempo verbal correto, colocar ele em colunas corretamente, a tendência do acerto é muito maior, né? É lógico que com o tempo vai pegando isso de uma maneira mais fácil. Mas você viu aqui que eu fiz questão de fazer alguns textos com vocês, sem estar preparado,
para mostrar que dá para fazer de modo... É lógico que nós fizemos aqui de um modo bem simplista, né, irmãos? Com o tempo, você vai estudar cada expressão, você vai ver o contexto, você vai ver, fazer as outras perguntas, e aí a tendência é que isso vai se tornando uma maneira mais fácil aí, né, de ir preparando. Até hoje, quando eu estou pregando, eu refaço todo esse procedimento. Mesmo que eu tenha um sermão pronto, eu vou pregar naquele texto, eu tenho um sermão pronto, geralmente eu desprezo o meu sermão pronto, refaço todo o estudo e depois confronto. E às vezes eu enxergo alguma coisa que eu não falei na primeira vez, e isso provavelmente acaba fortalecendo. Mas geralmente, quando você faz a aplicação correta do desdobramento, com mudanças, às vezes, de palavras, de ênfase, mas a essência do texto você não vai perder, você vai ser fiel àquilo que o texto está de fato ensinando. Tá bom? Perguntas, irmãos? Se não, a gente vai encerrando por aqui, né? E eu vou colocar lá no grupo, então, a prova, né? As duas provinhas, o arquivo das duas provinhas. A ideia é que você faça essas provas sem consulta, tá bom? E você tem o tempo aí, até a semana que vem, para me entregar essa prova. Então, não precisa fazer hoje. Eu falo, pastor, eu vou fazer sábado à tarde, não tem problema. Então, você estuda, não vê a prova ainda, né? Não abre ela. Depois que estudou, então você senta lá, abre a prova, imprime, ou simplesmente abre ela lá e vai pôr nos números e tal, e depois você me entrega na terça da semana que vem. Se Deus quiser, na terça semana que vem, nós estaremos juntos lá na igreja, aí você me entrega a provinha. São duas provas, a de introdução à IPB e a de Constituição e Ordem. E na outra semana, então, aí nós faremos a prova de prática de pregação e de liturgia. Tá bom? Eu gostaria de ter o seu feedback aí, o seu retorno, se ficou mais claro a utilização dos métodos. Você vai ver que em alguns momentos as perguntas vão ser essenciais e para chegar no tema você vai ter que fazer as duas perguntas chaves. O autor está falando sobre o quê? E o que o autor está dizendo sobre o que ele está falando. Essas perguntas chaves você não tem como jogar fora. Você usa o desdobramento para entender e aí aplica, no mínimo, essas duas perguntas aí que são essenciais para identificar o tema e as subdivisões. Feito isso, obviamente, aí você vai montando, né? Se a sua divisão vai ter 2, 3 subdivisões, como é o caso lá do empenhai-vos na paz, para serem achados em paz, para serem achados sem mácula, para ser achado irrepreensível. Então você tem um ponto com 3 subdivisões. Ou acautelai-vos, né? Dos insubordinados, para não perder a sua firmeza na sua esperança e para crescer no conhecimento e para crescer na graça. Também 3 pontos você pode colocar aqui como subdivisão. Feito isso, irmãos, aí você conclui, aí vai para a introdução. Irmãos, a volta de Jesus é algo certo. A palavra de Deus fala sobre a volta de Jesus. O que devemos fazer enquanto estamos esperando? Quais os perigos que nós temos? Tem subordinado, tem falso mestre, tem não sei o quê. Então aí você põe na sua introdução e aí então apresenta o tema, né? Irmãos, nós vamos falar sobre o que fazer enquanto esperamos a volta de Jesus. Empenhai-vos nisso, acautelai-vos quanto a isso, para isso e para aquilo. Pronto, conclui. Então, vamos lá. Ficou mais claro, sim. Teremos a atividade de elaboração de sermão expositivo para entregar, como tivemos no tema. Sim, vai ter a atividade, mas aí essa atividade, Abner, do sermão expositivo, eu vou passar a semana que vem, porque agora vocês têm as provas, tal, eu quero que vocês estejam mais tranquilos, e aí com um tempo maior, aí a gente vai trabalhar o texto que vocês vão escolher aí para o sermão expositivo. Tá bom?